Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós recebemos aqui no estúdio o prefeito de Montenegro, Luiz Américo Alves Aldana. Prefeito, muito bem-vindo aqui ao programa. Vamos falar sobre esse mandato, essa mudança aí no governo. Bem-vindo. Conversando com a senhora se torna porta-voz da população, né? Naquilo que é pertinente, que tem relevância. Eu quero agradecer, né, a lembrança do nosso nome para poder falar à população montenegrina, a região do Vale do Caí, ao país. Eu quero agradecer mesmo, né, a gente poder expor algumas situações, alguns pensamentos. Muito obrigada pela presença, então. Bom, a gente começa falando dessa mudança, né? O senhor foi eleito como vice-prefeito de Montenegro e hoje está na gestão do município. Qual é a principal diferença entre essas duas funções? Assim, esperava também ter essa reviravolta na política de Montenegro também para ter essa mudança? Na verdade, o que me conduz à titularidade do Poder Executivo é a lei. É a lei a partir de um fato singular, por ele mesmo, uma singularidade em que a Câmara de Vereadores decide por afastar o titular eleito pela população. Depois de um processamento todo, resulta que o Aldana, que é vice-prefeito, foi eleito vice-prefeito. E é por isso que é importante sempre, na escolha, quando se vai votar no vereador, numa chapa de majoritária, prefeito e vice-prefeito, considerar o fato do vice-prefeito. E depois do processo, então, o que diz a legislação, né? O que diz a Constituição, a lei orgânica do município? No impedimento do prefeito, assume o vice. E não diz em qual circunstância, ele só diz assim, no impedimento do prefeito, assume o vice. E foi isso que aconteceu. A Câmara de Vereador afastou da titularidade do cargo de prefeito uma determinada pessoa e, evidentemente, tem que continuar o município funcionando, a administração tem que continuar. Assume quem? O vice. Assim como se pudesse ocorrer que o vice também saísse, assumiria o presidente da Câmara e assim por aí vai. Até o Poder Judiciário, o titular do Poder Judiciário, pode vir a ocupar a titularidade. E é importante que se conte isso, a diferença que vai ocasionar. Cada prefeito, cada administração tem suas características. Não é? Embora que eleito na mesma chapa, com o mesmo programa de governo, Aliança com o Povo, a forma de conduzir esse processo vai ter uma diferença muito grande entre o governo que estava e o governo que assume. No caso, nós assumimos. E aí, evidentemente, que vai refletir na composição das suas assessorias, das suas secretarias. É significativo dizer à população de Montenegro que a Câmara de Vereadores recepcionou a ideia do prefeito Aldana, no sentido de que por haver pouco tempo para governar, que nós deveríamos fazer isso de uma forma pacífica, de união, e que parássemos de ter esses confrontos inócuos, inférteis, que não dão resultado nenhum, que não produzem uma boa fruta ou nem produz fruta nenhuma. A Câmara de Vereadores, então, como o meu anterior partido, o PSOL, não tinha um vereador, não tinha apoio nenhum na Câmara de Vereadores. Então, busquei o apoio de todos. Esse vai ser um marco também, como exemplo para a história de Montenegro, esse fato, né, da Câmara, disse, bom, nós vamos apoiar as suas iniciativas desde que, dentro de um contexto aí legal,
as relações passam a ser amistosas, embora a Câmara continue fiscalizando, cumprindo seu papel de fiscalizar politicamente as ações do Poder Executivo. O que para nós é algo natural, nós vivemos muito. Esse prefeito, essa administração, ele vive muito em função da crítica. É muito importante, porque no final das contas, desde a minha infância, eu vivo sendo criticado. Eu vivo sendo avaliado. Porque sempre, desde criança, eu assumi posições políticas dentro da escola, na minha prática esportiva, era avaliado sempre, constantemente, na música, como músico que sou, sempre fui avaliado constantemente, desde os 5 anos de idade. Aliás, eu ingressei no canto orfeônico com 5 anos. Eu estava no Jardim da Infância, que hoje é pré-escola. E ali, naquele momento, foi feito um solfejo, para mim, deveria fazer um solfejo, quer dizer, já foi avaliada pela professora que lá estava, para ver se eu tinha condições. Então, a crítica para mim, a avaliação para mim, eu sou acadêmico até hoje. Eu tenho 57 anos e sou aluno ainda. Então, eu sou constantemente avaliado. Eu sou constantemente... Então, eu não tenho problema nenhum com a crítica. Como jogador de futebol, eu vivia sendo criticado também. E que importância tem para o desenvolvimento da cidade essa relação amistosa entre os poderes? Ministério Público, tudo nós resgatamos, né? Então, foi feito um trabalho, procuramos a Justiça, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Ministério Público, Defensoria Pública, os conselhos, agora estamos nos aproximando dos conselhos municipais, conselhos populares, todo esse controle externo que existe na atividade política de administração de uma cidade, fomos um a um dizendo nos nossos propósitos. Nós não pedimos para nenhum que nos apoiasse, nesse sentido de que concordar, não é? Nós queríamos manter uma relação regular com os órgãos. Isso mudou completamente o desenvolvimento da cidade. E logo, logo, vocês verão os resultados. Hoje tem quase 150 processos em licitação de obras, de melhorias na cidade, nas escolas, projetos que desde 2013 estavam estancados, né? O exemplo maior dessa relação toda, exemplo maior é o que nós nos dedicamos hoje com relação à educação, por exemplo. Vaga de creche, vaga no abrigo Menino Jesus de Praga, com a sociedade espiritualista, reatamos as relações com a sociedade espiritualista, que tem 465 crianças, tudo um diálogo amistoso, racional, e todas o meio empresarial, né? Hoje nós temos uma relação com a maior liderança industrial do Rio Grande do Sul, que é o próprio da Fiergs, o Dr. Heitor Miller. Nós temos uma relação amistosa com o governador do estado, né, que nos reconhece, nos respeita. Montenegro está com esse é o grande efeito. Montenegro recuperou uma credibilidade em Brasília, junto aos ministros, junto às pessoas mais próximas a presidente, junto à Câmara de Deputados, ao Senado Federal. Nós fizemos esse trabalho durante esses 90, 100 dias de recuperar as boas relações para que isso revertesse e está revertendo em benefícios para Montenegro. Então, tem aí escolas que não viriam para cá, virão. Tem aí convênios que não seriam feitos, são feitos, estão sendo feitos. Nós temos uma escola da Fiergs, aqui do SESI, do sistema Fiergs, que abrigará uma escola de excelência de técnicos da indústria metalmecânica. Nós tivemos a sorte, a graça, né,
de vir da presidência da John Deere do Brasil nos entregar a fábrica. Então, tudo isso nos entregaram a fábrica. Querem hoje, de 1.200, 1.300 funcionários, eles querem ocupar com 80% de funcionários de Montenegro, pessoas de Montenegro. Reatamos relações com a JBS, com um grande projeto que ao longo dos anos vai se realizar na área da educação, na área da habitação. Enfim, fomos buscando de volta todos esses contatos que deveriam ter ocorrido num período e não houve. São projetos, hoje, nossa grande dificuldade é a falta de projetos, porque não foram feitos projetos para cumprir a lei de diretrizes orçamentárias. Então, essas pessoas todas, essa e outras que eu esqueci, até com os escoteiros, uma boa relação, os escoteiros estão presentes em todas as nossas atividades cívicas, sempre nos ajudando, aqui dentro da comunidade. Então, é um resgate, né, de uma boa relação que deveria ter tido e não houve. Né? O governo se isolou e nós estamos buscando, então, recuperar tudo isso aí. Perfeito, então. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta falando das metas aí do governo para esse mais de um ano ainda de mandato. A gente já volta.